Dando continuidade à nossa aula anterior, sobre indicadores de saúde pública, hoje nós vamos estudar um pouco mais as características e a tipologia desses indicadores. Nós vamos ver quais taxas são importantes para se verificar a evolução de indicador ao longo de um determinado recorte de tempo. Então vamos falar um pouco sobre demografia. A palavra grega, demos, significa povo, Seria, traduzindo ao pé da letra, seria descrição de uma população, A fim de garantir a qualidade de vida de uma população para além dos fatores relacionados ao ambiente, é preciso também considerar fatores demográficos, ou seja, aqueles referentes às características de populações como migração, crescimento, natalidade e mortalidade. Os indicadores demográficos revelam as características populacionais que podem ser quantificadas. Eles podem descrever ou prever diferentes aspectos de uma população. Então, ocorre nessa situação um tratamento matemático, estatístico, para que se conheça a evolução de um indicador, de uma variável em determinada população, em determinado recorte populacional. O crescimento populacional é um indicador demográfico que corresponde ao número médio anual da população que reside em um determinado local. Com esse dado, é possível planejar a ocupação de áreas e obter estimativas de consumo e de utilização de recursos naturais. Outro indicador muito importante para a saúde e para o ambiente é o grau de urbanização, que corresponde ao percentual da população que vive nas áreas urbanas de um determinado local. Quanto maior o grau de urbanização, maior a concentração da população em uma mesma localidade. Isso é facilmente perceptível em cidades grandes, com uma grande população, que apresenta uma população muito ampla, como é o Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais do país, em que, nesse caso, o grau de urbanização é acentuado. Então, isso leva também a uma maior concentração de pessoas. Só o Rio de Janeiro, por exemplo, apresenta mais de 6 milhões de habitantes. Cidades mais próximas, como Juiz de Fora, apresentam mais de 500 mil habitantes. Então, o crescimento populacional e o grau de urbanização são indicadores importantes para se conhecer melhor, alguns aspectos da população de um determinado local. A taxa de natalidade é um indicador demográfico que aponta o número de nascidos vivos por 1.000 habitantes em um determinado período e local. Então, da mesma forma, a taxa de mortalidade indica o número total de óbitos para cada 1.000 habitantes. Com relação à taxa de natalidade, o Brasil registrou um decréscimo de 20,8 para 14,1 por 1.000 habitantes. Já em relação à taxa de mortalidade, o Brasil manteve seu índice com uma leve queda nos últimos 10 anos, de 6,6 para 6.000 habitantes. Então é o seguinte, se um país apresenta uma alta taxa de natalidade, nós vamos ter uma pirâmide etária cuja base é bem mais larga que os estágios superiores, Nós vamos ter uma pirâmide bastante triangular, O que é um indicativo também é um tipo de pirâmide que ocorre em países subdesenvolvidos, que tem uma população predominantemente jovem. Então o Brasil tem sofrido um decréscimo na taxa de natalidade. A pirâmide etária do Brasil está se tornando mais equilibrada, o que seria mais próximo daquela dos países desenvolvidos. Contudo,
a taxa de mortalidade não teve uma evolução positiva, né, tão significativa assim. Nos últimos 10 anos ela caiu muito pouco, como vocês estão vendo aqui. O que significa que a mortalidade no Brasil, sobretudo a mortalidade infantil, ainda é muito grande. Então, o terceiro indicador é exatamente esse, a taxa de mortalidade infantil, que corresponde à distribuição percentual dos óbitos, ou seja, das mortes, né, de crianças menores de 1 ano de idade por faixa etária, na população de uma determinada região, em um certo período. Então, a taxa de mortalidade infantil é um dos importantes indicadores de saúde de uma população, pois ela normalmente está associada a doenças, nível de desnutrição, complicações na gestação, na gravidez, né? Condições sociais e econômicas, entre outros. No Brasil, ao longo dos últimos anos, houve redução da mortalidade infantil. Em 2005, o índice era de 22,1 e em 2015 passou para 13,8 por 1.000 nascidos vivos. Então, no quesito mortalidade infantil, né, houve uma redução, né? Houve uma redução importante, o que é algo significativo, né? Uma vez que a taxa de mortalidade geral ela se manteve praticamente a mesma, né, nos últimos 10 anos. Este gráfico aqui mostra muito bem esse decréscimo, né? Observem o movimento da linha, né? Está vendo sempre uma queda ao longo dos anos, né? Desde o ano 2000 até o ano 2015. Então esse gráfico mostra, né, que nossa população, a nossa pirâmide etária, ela está deixando de ser jovem, né? Nós temos aí nesse caso, né, um maior controle, né, de natalidade, né, um menor número, né, de pessoas que estão nascendo, né, para cada 1.000 habitantes ao longo dos anos, o que é um fator importante, né, um fator que indica que nossa pirâmide etária está deixando de ter aquela configuração, né, similar dos países subdesenvolvidos, né, para se tornar uma pirâmide mais próxima dos países desenvolvidos, uma pirâmide mais equilibrada. Então, o número de pessoas que estão nascendo no país tem diminuído, né, ao longo da última década. Este outro gráfico aqui mostra a taxa bruta de mortalidade para cada 1.000 habitantes no Brasil, de 2000 a 2015. Né? Então, não tivemos aí uma evolução tão significativa, né, nesse sentido. O que mostra que a população brasileira está morrendo por diversos fatores, né? Por doenças como cardiopatias, diabetes, doenças infecciosas, que ainda ocorrem muito no nosso país, doenças bacterianas, doenças inflamatórias, e sem falar, né, que as taxas, né, de pessoas afetadas por câncer, né, têm sido muito altas, né? Então, já a taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos entre 2000 e 2015 tem caído significativamente, como vocês observam aqui. Então, esses gráficos apresentam um retrato da evolução de diversos indicadores demográficos e ambientais ao longo de um recorte de tempo. Né? Nós temos aí um recorte populacional que pode se referir a uma cidade, a um município, a uma região do país, ou mesmo, né, uma população de um país inteiro, né? E em determinado instante de tempo. Aqui nós temos, né, um intervalo de 2000 a 2015, um intervalo de 15 anos. Então veja que é importante, a partir desses indicadores é possível calcular outra estatística, que é a chamada esperança de vida ao nascer, né? Esse indicador corresponde ao número médio de anos de vida
esperado para um recém-nascido, de acordo com o padrão de mortalidade da população. Então, esperança de vida é uma estimativa média, de quanto aquela criança, aquele recém-nascido, irá viver, considerando essas taxas anteriores, esses indicadores demográficos que vimos anteriormente, como a taxa de mortalidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, etc. Vamos falar agora sobre morbidade e saúde. De modo geral, diferentes condições sociais, econômicas, ambientais e geográficas podem interferir no ciclo de vida de agentes transmissores de doença. Desse modo, populações de diferentes regiões estão expostas a condições diversas e podem apresentar situações distintas em relação aos tipos e às incidências de doenças. A esquistossomose, por exemplo, é uma doença associada a regiões tropicais com saneamento ambiental inadequado. Consequentemente, populações que estão localizadas em regiões com essas características são mais propensas, ou seja, têm mais chances de contrair essa doença. Então, infelizmente, as doenças também não são nada democráticas. As populações mais empobrecidas, não só de nosso país, como do mundo inteiro, estão mais vulneráveis às diversas doenças infecciosas, às verminosas, devido às péssimas condições de vida. E isso inclui também a Covid-19, que é esta pandemia que estamos atravessando, e que tem derrubado as economias do mundo inteiro, que tem causado um número de óbitos acentuado, uma alta taxa de contaminação, e tem interferido em toda a nossa dinâmica de vida, nas nossas rotinas, nos obrigando a fazer um isolamento, um distanciamento social. A Covid, ela tem sido mais agressiva, ela tem matado mais entre as populações, entre as pessoas mais pobres, porque são elas que estão se expondo mais ao vírus. Elas precisam sair para trabalhar, elas não podem parar, fazer a quarentena, elas precisam utilizar transportes públicos, elas precisam, se expor mais. Então, além disso, as condições de moradia delas não possibilitam esse distanciamento. Há casas pequenas com mais de 5, 6, às vezes até mais de 10 pessoas, como que elas vão manter distanciamento social, Praticamente impossível. Bom, vamos ver o que é a morbidade e diferenciar a morbidade de mortalidade. A morbidade descreve o número de portadores de uma doença em relação à população total de uma área. Então, para combater a proliferação de doenças, é fundamental conhecer as características demográficas, sociais e ambientais de cada região de interesse. Por isso, indicadores de morbidade são imprescindíveis para que se possa compreender a distribuição de doenças no país, analisar o seu impacto nas populações e orientar novas ações de combate às doenças que acometem cada região. Então, neste caso, a morbidade vai descrever o número de portadores, de pessoas que pegam determinada doença em uma dada população, em relação a uma dada população total de uma área. Então, é preciso saber que doenças que estão se proliferando mais e qual o tipo de população que está sendo atingida por essas doenças. Elas são importantíssimas, até para orientar políticas públicas em saúde, e também ambientais que possam minimizar, prevenir essas doenças em determinado local. Morbidade é diferente de mortalidade. O indicador de mortalidade corresponde ao número de óbitos, ou seja, de mortos, a cada 1.000 habitantes em uma determinada região. E a morbidade corresponde ao número de pessoas que são atingidas e acometidas por uma doença em uma determinada região, como a esquistossomose, por exemplo. O meu se refere a outras verminoses, dengue, viroses, enfim,
doenças bacterianas. Para analisar a dinâmica de doença em uma determinada população, é importante levantar dados de prevalência e de incidência. A taxa de prevalência corresponde ao número de casos existentes de certa doença por 100 mil habitantes de uma área em um certo período. A taxa de incidência indica o número de novos casos de uma doença por 100 mil habitantes em uma determinada área e em período de tempo. A incidência é utilizada para obter mais detalhes sobre o desenvolvimento de uma doença em uma população. Então, quando vocês assistem alguma notícia, algum telejornal que apresenta, né, os dados da Covid, né, que são atualizados diariamente, aquelas informações que são passadas, né, de pessoas que contraíram a Covid-19 no dia de hoje, por exemplo, ou no dia anterior, né, que é mais comum, no dia anterior. Isso se refere a uma taxa de prevalência ou uma taxa de incidência está sendo mostrada ali em determinado período de tempo, né? Faça uma análise aí com base nos conceitos que nós vimos. Lembrando, né, que as informações apresentadas são números absolutos, né? Então, faça uma reflexão e depois me responda se aqueles números da Covid se referem a taxas, né? Ou não significam taxas, né? Então, procure fazer essa pesquisa e me mostre se é taxa ou não o que é mostrado diariamente na televisão. Né? Por exemplo, no dia tal, tivemos mais 27 mil contágios, né, por Covid-19 no Brasil. Será que está sendo mostrada a taxa de incidência dessa doença? Ou de prevalência? Ou não é taxa? Faça essa pesquisa. Em regiões onde não ocorre saneamento ambiental adequado, há índices altos de ocorrência de doenças ocasionadas pelo saneamento inadequado. A falta de abastecimento de água, contaminação por resíduos sólidos, que podem ser cancerígenos, o tratamento inadequado de esgoto e as condições precárias de moradia favorecem doenças, como tenisas, caridíase, diarreias, esquistossomose e leptospirose. Então, as condições precárias de vida, né, de pobreza, de miséria, contribuem também para diminuir a esperança de vida das pessoas, né? Agora, uma atividade para vocês fazerem. Vocês vão fazer a leitura desse texto, né, que foi escrito no ano das Olimpíadas do Rio, né, 2016. Vocês vão perceber, né, o que aconteceu com os atletas que estavam treinando, né, no Rio de Janeiro para os esportes aquáticos, né, e que problemas eles tiveram, né, com relação a doenças relacionadas à contaminação pela água. Tá? Faça essa leitura e depois apontem quais são as doenças que são causadas, né, devido à falta de saneamento básico. Vamos falar um pouco agora sobre indicadores ambientais, que são utilizados para analisar e monitorar fatores relacionados à biodiversidade e à gestão dos recursos naturais, pois o planejamento de ações públicas e de atividades humanas não depende somente da análise de indicadores de saúde, mas também da análise de fatores ambientais. Vamos ver então alguns indicadores ambientais que são utilizados. Cobertura vegetal nativa remanescente corresponde ao percentual de territórios ainda cobertos por mata nativa e acompanha essas áreas no decorrer do tempo. O que restou, né, daquela mata? Por exemplo, nós temos hoje apenas 5% da Mata Atlântica. É o remanescente, né, do nosso bioma, né, local,
que no passado cobria todo o território litoral do Brasil, né? Todo o litoral do Brasil. Esse bioma, como vocês viram nessas aulas sobre biomas e ecossistemas, foi amplamente, né, degradado devido às ações antrópicas, às ações humanas, como queimadas, desmatamento, exploração do pau-brasil, urbanização, industrialização. E hoje nós temos apenas 5%, né, da cobertura vegetal nativa remanescente. Emissões de gases de efeito estufa. Monitora perfil de emissão de gases por fontes antrópicas, ou seja, liberadas pelo homem, e que contribuem para o efeito estufa, como gás carbônico, CO2, o metano, CH4, o óxido nitroso, N2O, entre outros. Então, esse indicador aqui vai monitorar, né, o perfil de emissão de gases, quais as fontes e quais os gases eliminados em maior quantidade, né, em determinado local, o ambiente. Espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção. Analisa o número de espécies ameaçadas, tanto vegetais, né, quanto animais. Áreas de florestas públicas corresponde ao percentual de terras públicas que possuem florestas onde é permitida a realização de atividades humanas, como educação, recreação e pesquisa. Desmatamento anual por bioma. Analisa o avanço do desmatamento em cada bioma brasileiro, o que permite estimar a perda da cobertura vegetal e desenvolver ações de prevenção e controle do desmatamento. Abrindo um parêntese, vocês devem estar acompanhando as notícias terríveis, de incêndios na Amazônia e no Pantanal brasileiro. Então estamos tendo aí uma aceleração do desmatamento, nesses biomas, o que é muito grave. Consumo de agrotóxicos e afins controla a comercialização de agrotóxicos cujos componentes possuem alto potencial de contaminação do ambiente, além de gerar impactos na saúde e nos ecossistemas. Reservas de água doce. Acompanha a situação do armazenamento dos reservatórios de água doce brasileiros, rios e lagos. E quais os reservatórios que estão cheios, quais aqueles que estão secando, o que é um alerta, Nós estamos aí sofrendo processos cada vez mais acentuados de desertificação, de estiagem em várias regiões do Brasil. Em parte se deve ao desmatamento, inclusive na Amazônia, por causa dos rios voadores, que abastecem de chuva a nossa região sudeste e as demais regiões do país. Índice de qualidade de água dos rios. Analisa os índices de qualidade da água de rios e bacias hidrográficas do Brasil, principalmente em relação aos impactos causados pelo lançamento de esgoto doméstico. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as tecnologias que favorecem a qualidade de vida, de forma que os indicadores ambientais e de saúde nos dão várias informações sobre os problemas que estão acontecendo em determinada população, em dada região, durante um determinado recorte de tempo. Nós temos aí também o desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias que ajudam na coleta de dados e no aprimoramento de um serviço. Então, tecnologia é um conjunto de equipamentos, técnicas e conhecimentos fundamentais para desenvolver uma tarefa. E devido ao avanço na medicina e na saúde, equipamentos e exames tornaram-se mais modernos, o que facilita diagnósticos de doenças como dengue, febre chikungunya, zika vírus, além do fato de os testes laboratoriais terem ficado cada vez mais rápidos, quanto ao diagnóstico, quanto à entrega de resultados, o que facilita bastante o tratamento de diversas doenças. E também temos aqui um avanço no setor de medicamentos, pois novos medicamentos e produtos são desenvolvidos constantemente para combater doenças.
Além disso, as vacinas são importantes exemplos de como empregos de tecnologias, pesquisas científicas e profissionais contribuem para a melhoria da saúde individual e coletiva. Estamos aí, acompanhando a corrida contra o tempo de diversos laboratórios do mundo para o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Nós aí já temos diversas candidatas, e temos essa expectativa de que até o próximo ano já tenhamos vacinas contra essa doença tão terrível, que tem causado tantas perdas e tanto impacto no mundo, porque é uma pandemia. Em relação aos indicadores demográficos no campo da tecnologia, merecem destaque a expectativa de vida e a taxa da mortalidade infantil, que são indicadores fundamentais para acompanhar o desenvolvimento do país, conforme nós vimos anteriormente. Tanto a expectativa de vida como a taxa de mortalidade infantil são indicadores importantíssimos para saber se os governos de determinados países estão tendo sucesso ou não, em suas políticas de saúde pública e políticas ambientais. Em 1940, a expectativa de vida era de cerca de 45 anos. Pra vocês terem uma ideia, muito baixa, Em 2016, a expectativa de vida era quase 76 anos. Olha só, percebam o avanço que tivemos com relação à expectativa de vida em poucas décadas. Como vimos anteriormente, a taxa de mortalidade infantil sofreu redução entre os anos 2005 e 2015, principalmente devido a melhorias de saneamento básico, campanhas de vacinação, novos medicamentos, tratamentos e prevenção de doenças. Isso nós chamamos de revolução sanitária, o que levou ao aumento significativo na expectativa de vida das populações, de diversas populações do mundo inteiro. A tecnologia está presente também em outros setores além da saúde e da medicina, como recreação, lazer, estudos, trabalho, entre outros. Um exemplo é a pesquisa, pois o levantamento de dados ficou mais rápido e moderno, com o surgimento de portais e plataformas digitais. No portal do Ministério da Saúde, por exemplo, é possível obter dados sobre indicadores de saúde individual e coletiva. No do Ministério do Meio Ambiente estão disponíveis indicadores acerca da biodiversidade brasileira, e no do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, onde já trabalhei na área administrativa alguns anos atrás, é possível encontrar diversos dados acerca da população brasileira, pois é este instituto que faz a contagem populacional e rural, além de fazer o censo demográfico. Então, vejam bem, no passado, para alguém fazer uma pesquisa, eu me refiro a pesquisadores de universidades, eles precisavam frequentar fisicamente bibliotecas, o acervo daquela instituição, consultar apostilas, livros, artigos de publicações especializadas, e era muito mais difícil. Imaginem numa situação de pandemia em que a mobilidade foi reduzida por causa do distanciamento social. Imagine como seria difícil para os pesquisadores realizarem avanços sobre o conhecimento da Covid, dessa doença, sobre propostas de vacinas, de tratamento, etc. Se tivesse que ir aos locais, às universidades, aos institutos, para realizar essa pesquisa. Hoje, nós temos inúmeros bancos de dados mundiais, onde encontramos milhares de artigos sobre diferentes assuntos. Então, tudo em forma digital, artigos completos em formato PDF, em formato HTML, publicações inteiras, livros em versão digital. Então a tecnologia facilitou muito
o intercâmbio, né, de dados, de informações, de estatísticas, né, e também de ideias. Ou seja, a tecnologia facilitou muito nossas vidas, né, nas últimas décadas e nos últimos anos. Todos esses dados, então, só foram obtidos devido à internet, uma vez que a criação e os avanços tecnológicos foram ampliados com ela, a qual permitiu uma veiculação de informações mais rápida e com maior alcance. O aumento do desenvolvimento de tecnologias digitais permitiu a redução do índice de doenças por meio de programas de prevenção e do aumento da cobertura de vacinação. E não precisamos ir muito longe. Quando eu tinha a idade de vocês, né, e estudava, eu tinha que fazer minhas pesquisas escolares em bibliotecas, procurar informações em livros, revistas, em jornais, porque simplesmente não havia acesso à internet, né? A internet até existia, mas era reservada às grandes universidades, às grandes instituições de pesquisa e às grandes empresas do mundo inteiro. A população em geral não tinha acesso, né, a computadores e a internet. Então foi muito rápido o processo de desenvolvimento e de popularização das tecnologias. Hoje, a partir de nossos aparelhos de smartphone, né, de celular, nós temos aí contato com o mundo todo por meio da internet. Então vejam bem, existe ainda um importante papel exercido por mídias sociais e aplicativos que contribuem para a coleta de dados e divulgação de informações sobre saúde. No quesito praticidade, os aplicativos para smartphones e tablets têm conquistado cada vez mais espaço, pois neles podem ser encontrados temas relacionados ao bem-estar, à saúde, à educação alimentar, né, a prática de exercícios físicos, entre outros. Vocês querem um exemplo? Alguns meses atrás, o Ministério da Saúde simplesmente deixou de mostrar, né, o total de óbitos e de casos da Covid no Brasil desde que a pandemia chegou ao nosso país, desde que o vírus, né, começou a ser transmitido de forma comunitária no nosso país. Isso gerou, né, muitas críticas por parte de diferentes instâncias do poder público, da mídia, pela falta de transparência. Então, o que as mídias fizeram, né? Houve um consórcio, né, de diversas mídias digitais e redes de televisão, né, mídias representadas por jornais de circulação nacional, né, além de grandes portais na internet, e eles passaram a fazer, né, essa contagem com base nos dados entregues, né, pelas secretarias de saúde de todo o país. Então, as mídias contribuíram e contribuem, né, para manter a transparência das informações, né? Então é importante, né, percebermos que a tecnologia facilitou muito o acesso às informações, a um vasto banco de dados sobre saúde no mundo inteiro, o que contribui para o avanço de outras novas tecnologias, de formas de tratamento, intercâmbio de ideias, de pesquisas e de aprimoramento de práticas que busquem melhorar nossa qualidade de vida. Para concluirmos esta aula e esta apostila, eu vou pedir que vocês façam a leitura desse texto aqui, do aplicativo Vacinação em Dia. Vocês podem baixar esse aplicativo no aparelho de smartphone de vocês ou no tablet, né, e vocês vão perceber que esse aplicativo contribui bastante para monitorar, para manter atualizada a caderneta de vacinação de vocês. Tá? Façam a leitura, experimentem, testem o aplicativo e depois comentem na seção comentários o que acharam sobre este aplicativo. Então concluímos assim nosso estudo sobre programas e indicadores de saúde pública
façam as atividades da apostila. Em breve iniciaremos um novo módulo. Então até lá!